Muitas vezes na vida você vai procurar soluções para problemas que não estão ao seu alcance. E sim, não tem nada de errado nisso, em não estar ao seu alcance. Só que você não se conforma com isso e Jesus pode te ajudar. Jesus é tudo que você precisa e ele conhece você melhor do que você mesmo. Oi, tudo bem? Eu sou a Ana Clara e você está no canal Mensagens da Ana. Olha, eu acho que o que eu quero falar aqui é bem objetivo, é bem simples. E eu acho que todo mundo passa pela situação que eu acabei de descrever agora, de querer encontrar uma resposta, de querer encontrar uma solução e parecer que o problema já fugiu do controle, é impossível. Parecer que a resposta está em você, mas você mesmo não consegue encontrar. E aqui eu tenho a chave para você. Jesus é tudo o que você precisa, Jesus conhece todos os seus sentimentos e emoções, Jesus sabe quem é você, Jesus te chamou pelo nome, Jesus te criou, Jesus te projetou para Ele. É por isso que você não consegue dar certo em mais nada, é porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus e para Deus. Em João, que é a passagem que eu vou utilizar hoje da Bíblia, em João, no capítulo 1, do verso 1 ao 5, diz o seguinte. Vou ler aqui. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Amém. Obrigada por essa palavra, Senhor. Bom, voltando aqui agora para o nosso diálogo, porque a palavra já foi lida, graças a Deus. Quando João fala sobre Jesus, ele descreve a identidade de Jesus Cristo e também como tudo começou. No princípio, e aí João começa. Princípio significa começo, mas também significa base, o que sustenta algo, o responsável por sustentar aquilo. Em Gênesis 1, na criação, a Bíblia diz que no princípio foram feitos os céus e a terra. E no princípio também era a palavra. Quem é a palavra que tornou-se carne? Jesus. Porque a palavra de Deus nada mais é do que a materialização de Deus. Então Jesus foi a materialização de Deus como 100% Deus e 100% homem. E também a palavra, ele também é chamado de verbo, de palavra. Por quê? Porque nada mais é do que a ação de Deus, a materialização de Deus. Então, quando a gente invoca o nome de Jesus, basta a gente falar a palavra dele em nome dele. Por isso, o Jesus tem muito poder, o nome de Jesus tem muito poder. E quando a gente vê em Gênesis 1 na criação, tudo começou no princípio. Tudo começou no princípio. O princípio é o ponto de partida. E no ponto de partida, antes de você e eu existirmos, só tinha Jesus. Jesus estava desde o princípio. Ele ainda não tinha vindo como Emanuel, o Deus conosco, e se materializado. Mas ele está porque não precisava, porque a gente não existia. Mas ele já estava ali. Ele que te projetou, ele que te criou. Então eu não sei se você, sabendo da identidade de Jesus assim, se isso muda alguma coisa para mim, para você. Mas para mim muda tudo. Porque isso diz exatamente que a resposta, eu até anotei aqui, a resposta que você precisa está em Cristo. Se o princípio é onde tudo começa e também onde tem a base que tudo sustenta, se o princípio está em Cristo, você precisa estar em Cristo para ser feliz e completo também. Porque se o Senhor não te tivesse feito em Cristo, ok, faria sentido você partir para outro caminho. Mas, cara, pensa comigo. Você nasceu para Ele. Não adianta você ir para outro caminho. Você é dele. Você foi feito para Ele. Eu não sei se você já escutou alguma vez na sua vida, se alguém por equívoco já te disse que você é um erro, que você é um acidente, mas não, você não é.
Cristo te ama e Ele te fez com um propósito de glorificar o nome dEle, de apontar para Ele, porque tudo aponta para Ele. Não é sobre o mundo, sobre o que ou quem está no mundo, mas é sobre Jesus. Tudo que opera no mundo não tem potencial de destruição maior do que o poder de quem tudo criou. Ok, o mundo jaz no maligno, o diabo tá aí para perturbar você, mas cara, pensa bem, você acha mesmo que isso influencia no propósito que Deus tem para sua vida? Agindo Deus, quem impedirá? O diabo pode vir com um exército inteiro, sozinho. Jesus derrota todo o exército e ainda salva você, que é o que ele mais quer. O que mais interessa para Jesus é você, salvar sua alma. Ele te ama. Jesus te ama. Quem se importa se tem alguém tentando te destruir? Quem se importa se você deixou de se amar? O Criador do universo te ama. E Ele quer uma aliança com você. Jesus venceu o mundo. As trevas tentaram, mas Ele enfrentou a morte e ressuscitou. Ele venceu, Ele vive. E agora Jesus está dizendo para você que Ele vive, que Ele ressuscitou. Só que para isso, para você experimentar desse amor, experimentar dessa perfeição e ter isso na sua vida te nutrindo, te alimentando, você precisa simplesmente aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador. É como se você dissesse para Ele, ok, eu entrego, eu deixo você agir. Porque Jesus é muito educado, Ele bate na porta, mas só abre e deixa Ele entrar quem realmente quiser. E você tem que querer. Jesus tem poder para botar um espírito de vontade em você, mas Ele quer que você decida sozinho que quer a presença dele na sua vida. E você precisa tomar essa decisão sozinho. Porque Ele te ama e Ele quer você, mas Ele não vai te obrigar a ficar com Ele. Então você precisa tomar essa decisão consciente de que isso é a sua única opção. Não é a melhor opção. É a única opção. Não existe vida eterna sem Jesus. E também não existe uma vida que vai para a eternidade em um bom caminho sem Jesus. Porque sim, o final da vida a vida acaba, mas depois disso tem uma continuação. Você querendo ou não vai ter essa continuação. A diferença é que pode ser uma continuação com Cristo ou sem Cristo, em eterno sofrimento. Você vai decidir. E não, isso não é uma pressão. Isso é simplesmente para que você veja que qualquer lugar que tenha ausência de Cristo só pode ser um eterno sofrimento. Porque Cristo veio para salvar o mundo e não para condená-lo. E Ele quer você. Não condenado, mas quer você salvo. Servindo a Ele, buscando a Ele. Cara, às vezes eu fico triste e eu ajoelho e tenho alguém para recorrer. E você? Quem você recorre? Porque escapatórias desse mundo, se machucar, não vai adiantar. Mas Cristo adianta e resolve. Ele te ama, Ele te quer. Fica com Deus.